São 9h13. Agora eu recebo aqui na nossa casa o Dr. Guilherme Perini. Ele é hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein aqui de São Paulo e nós vamos falar sobre este tema, linfoma de Hodgkin, as causas, sintomas e tratamentos. Doutor, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Tribuna. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque a gente sabe que o câncer hoje é uma das doenças que mais matam. Vamos começar explicando para os nossos telespectadores, doutor, o que é exatamente o linfoma de Hodgkin e onde ele se localiza? Tá. Então, o linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer. Tá? Os linfomas, de uma maneira geral, a gente hoje tem mais de 60 tipos de linfomas, são um tipo de câncer do sistema linfático. E a gente tem que entender o que é o sistema linfático para a gente entender o linfoma. Então, a gente tem um órgão no nosso corpo, que é o sistema linfático, que é o nosso órgão de defesa, que é por onde as células nossas de defesa correm pelo nosso corpo. São pequenos vasos por onde corre a linfa e as células de defesa correm por lá. Todo mundo, quando já teve uma gripe ou teve uma dor de garganta, consegue perceber um carocinho no pescoço, que a gente chama popularmente de íngua. A íngua é um linfonodo, que é como se fosse uma barreira do nosso sistema linfático. Muitas vezes, quando essa célula do sistema imunológico está amadurecendo, ela pode sofrer alguma mutação. E aí surge o câncer do sistema linfático, que é justamente os linfomas. Então, o principal local de acometimento são justamente os gânglios linfáticos. E a gente tem gânglio linfático no corpo inteiro. A gente tem pescoço, a gente tem dentro do peito, na barriga, na região inguinal. Então, ele pode se apresentar em qualquer lugar, mas geralmente respeitando o sistema linfático. Doutor, existe mais de um tipo de linfoma? Existe. Hoje a gente tem, na verdade, 60, quase 70 tipos de linfoma. Para ficar mais fácil, a gente acabou dividindo em dois grandes grupos, que a gente chama de linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Isso vem, na verdade, da primeira descrição de linfoma. Quem fez essa descrição foi um patologista que chamava Thomas Hodgkin. Certo, e aí, por isso o nome, né? Exatamente. Quando ele viu a primeira biópsia, ele viu uma célula que era muito atípica, ele falou, opa, todos esses casos que tem essa célula, eu vou chamar de linfoma de Hodgkin. Todos os outros, e aí são 60 tipos, ele chamou de linfoma não Hodgkin. Então, a gente tem hoje vários tipos, isso é muito importante, porque a gente tem prognósticos muito diferentes. A gente tem linfomas agressivos, que precisa de tratamento imediato, a gente tem linfomas indolentes, que muitas vezes nem precisa tratar. E a gente tem um grupo muito particular, que é o linfoma de Hodgkin, que tem algumas características muito marcantes. E a principal dela é de acometer principalmente pacientes jovens. Tá, que aí vai entre 15 e 35 anos. Exatamente. Entre segunda e terceira década de vida é quando a gente tem a maior incidência do linfoma de Hodgkin. Aliás, a gente tem algumas personalidades que sofreram desse mal. Eu cito aqui os atores Reinaldo Gianecchini e Edson Celulari, também a ex-presidente Dilma Rousseff e a autora de novelas Glória Pérez. Elas tiveram o linfoma não Hodgkin. Exatamente. É o não agressivo, é isso? Na verdade, como eu falei para você, são vários subtipos. Eu não sei detalhes dos casos particulares, mas o grupo é dos linfomas não Hodgkin. Você vê que a idade é um pouco mais em torno da quarta, quinta, sexta década de vida. Agora, esse tipo de linfoma atinge mais homens ou mulheres? No geral, geralmente um pouquinho mais os homens, mas geralmente isso é bem balanceado. A gente vê muito comumente em mulheres, também em homens, mas um pouquinho mais em homens. Tem um porquê? Não se tem noção. Quando a gente fala de causa em linfoma, isso diferencia bastante dos outros tipos de câncer, porque a gente não tem uma causa para isso. Então, não é porque fumou, deixou de fumar, bebeu, deixou de beber. A gente não tem uma causa para os linfomas. Então, ocorre mais ou menos sem uma causa definida. Como que a gente sabe que a gente tem um linfoma? Existe algum tipo de sintoma que dá para a gente perceber, olha, talvez eu tenha um linfoma? Sim. Então, como eu falei para você, o principal sintoma é o aumento dos gânglios. Certo. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem várias causas de aumento de gânglio. Mas, geralmente, tem algumas características que nos deixam mais preocupados. Então, primeiro, aquele aumento que demora muito tempo. Tem um linfonodo há 2, 3, 4 meses.
Geralmente esses linfonodos não doem, eles não são dolorosos igual quando você tem uma íngua no pescoço. E geralmente esses quadros estão acompanhados de outros sintomas, como perda de peso, sudorese noturna e febre. Então, quando a gente tem esses sintomas, a gente começa a se preocupar mais e é um pouco mais direcionado para fazer esse diagnóstico. Entendi. Bom, a gente, uma vez identificado com esse tipo de problema, quais são os possíveis tratamentos? Hoje em dia, em especial o linfoma de Hodgkin, é considerado o maior avanço, o maior sucesso da oncologia moderna. Tá. Hoje a gente consegue curar a quase totalidade dos pacientes com linfoma de Hodgkin. Em estadios iniciais, a gente está falando em curar no primeiro tratamento cerca de 85% a 95% dos pacientes. E mesmo pacientes com doenças avançadas, mais de 70% dos pacientes vão estar curados. Nossa. Então, a gente tem hoje uma grande gama, um arsenal terapêutico muito grande, que passa por quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, o próprio transplante de medula óssea. Então, a gente tem muitas armas para combater o linfoma de Hodgkin. E no caso de eu ter tido o linfoma de Hodgkin e ter curado, existe a possibilidade dele voltar? Existe. Infelizmente, uma porcentagem desses pacientes podem ter o que a gente chama de recaída da doença. Tá. Mas a mensagem que eu deixo é que mesmo doenças recaídas são curáveis. Então, mesmo pacientes com 2, 3 recaídas ainda podem ser curados do linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin pode ser fatal? Pode. Infelizmente, a gente ainda tem uma porcentagem de pacientes que, infelizmente, não conseguem se curar. Em quais casos? Geralmente são pacientes que têm doenças avançadas e que têm o que a gente chama de refratariedade ao tratamento. A gente consegue ver alguns pacientes não respondendo. Conforme os tratamentos vão melhorando, a porcentagem desses pacientes vai ficando cada vez menor. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue o sucesso em todos os casos. Vamos às perguntas dos telespectadores. Vamos você lá. pode e deve participar do nosso programa. Está aqui a oportunidade de você perguntar ao nosso entrevistado, 11 95033 6870. Lembrando, coloque o seu nome e a localidade de onde você está falando. Cauê Marques Lima, de Curitiba, no Paraná, pergunta o seguinte: qual a diferença entre linfoma não Hodgkin e linfoma de Hodgkin? Então, como eu falei, quando o patologista olha a biópsia, ele identifica uma célula que é característica do linfoma de Hodgkin. Então, esses casos ele vai chamar de linfoma de Hodgkin e todos os outros casos ele chama de linfoma não Hodgkin. A gente tem hoje 60 subtipos e aí tem vários nomes: linfoma difuso de grandes células, folicular, linfoma de células B, linfoma de células T. Mas essa é a diferença, é uma diferença feita pelo patologista. Neide Aparecida, de Santos, São Paulo, pergunta: doutor, eu tive a doença de linfoma de Hodgkin ativa em 2011, grau 3. Fiz quimioterapia, foram 12 ciclos, AVBD e depois rádio durante um mês. Estou há 3 anos em remissão. Eu gostaria de saber qual a probabilidade de eu ter uma recaída. Aumentei muito o meu peso normal e tenho dores nas articulações e músculos. O que eu devo fazer? Então, passado 3 anos do tratamento, a chance do linfoma voltar é muito pequena. Tá. Muito pequena mesmo. Antigamente, a gente seguia uma regra de com 5 anos de tratamento, a gente dava alta para o paciente. Olha, você está curado do linfoma. E hoje a gente não faz isso. E a gente não faz isso justamente pelo que ela falou no resto da pergunta. É que saúde não é só ausência de doença. Quando a gente pega um paciente, às vezes jovem, e ele passa, obviamente, por um processo muito difícil de ter um diagnóstico, passar por um tratamento que às vezes é pesado, a recuperação dele para ele retornar à sua vida dura mais que 5 anos. Então, a gente hoje trabalha também em reintegrar esse paciente, voltar ao status pré-doença. Então, trabalhar justamente com promoção de saúde, perda de peso, atividade física. E hoje a gente não dá mais alta para esses pacientes justamente por isso. Mas passado 1, 2 anos do tratamento, a chance de estar curado é muito alta. Existe algum tipo de alimentação que auxilia para não retorno da doença? Não, né? Infelizmente não. A gente não tem culpado. Eu sempre falo aos meus pacientes, a gente não tem culpado, a gente não tem causa. Tá. Mas é óbvio, toda alimentação balanceada, ela tem várias vantagens, sim. independente
em relação ou não ao linfoma. Ok. A Larissa Ávila Jordão, de Blumenau, Santa Catarina. Povo de Santa Catarina, obrigado pela enorme audiência de vocês aí, viu? Eu tenho recebido bons números daí. Ela diz assim, olha, doutor, eu tive um linfoma de Hodgkin há 10 anos e hoje eu estou bem curada. Gostaria de fazer plástica na mama e lipoescultura, mas alguns profissionais que fazem drenagem linfática não me aconselharam de forma alguma porque o risco de ativar as células malignas é grande. Isso é verdade mesmo? Não, isso é um mito, na verdade. É um mito? É um mito. Então, tudo que está ligado ao sistema linfático, drenagem, acaba levantando esse medo de você estimular e acabar levando a um linfoma ou ao piorando o linfoma. Na verdade, o processo de um surgimento de linfoma é extremamente complexo. Tá. E eu acredito, e não existe nenhum dado que mostre que uma drenagem linfática seria capaz de fazer isso. Eu libero as minhas pacientes para fazer drenagem linfática. Larissa, seja feliz, vá fazer a sua plástica, a sua drenagem linfática, Exatamente. Não tenha medo. Walter Tavares de Meireles Júnior, aqui de São Paulo, pergunta, doutor, é verdade que um linfoma pode se tornar também uma leucemia? Não, são células diferentes. Então, a leucemia é um câncer da célula tronco da medula óssea. É uma doença mais agressiva, precisa de tratamento mais agressivo, muitas vezes, inclusive, do transplante de medula óssea. Os linfomas, eles são um tipo de câncer do que a gente chama de células maduras, jamais amadurecidas. Então, não existe uma relação entre um linfoma se tornar uma leucemia. Aliás, tem muita gente que pensa nisso, né? Até como se fosse uma metástase. Isso também não existe, né? No linfoma, não, porque o sistema linfático está no nosso corpo inteiro. Então, ele pode estar em qualquer lugar sem ter esse conceito de metástase. Muito bem. Vamos à pergunta aqui agora, que vem lá de Brasília, Distrito Federal. A Luana está perguntando. Ela diz assim, doutor, eu tive um linfoma, eu vou ver se eu falo corretamente aqui, é malte no jejuno, é isso? Isso. Tá certinho? Ela diz assim, fiz o uso de corticoide e depois entrou em remissão. Mas os médicos têm dúvidas se realmente eu tive o linfoma porque as outras biópsias não acusaram mais. Eu tenho doença celíaca também. Existe a possibilidade do linfoma ter sido mascarado pelo corticoide? Sem dúvida. Na verdade, ela conta a história de um linfoma bastante indolente, que é o linfoma malte de estômago. É muito interessante porque o linfoma de estômago, ele está muito relacionado com aquela bactéria que causa gastrite, que é o H. pylori. A inflamação crônica acaba estimulando esses linfócitos, eles podem se proliferar. Tanto é que o tratamento do linfoma de estômago, o linfoma malte, é justamente antibiótico, para você matar a bactéria. E o corticoide, ele consegue matar também uma parte dos linfomas. Então, muitas vezes, se é um quadro muito indolente, o uso do corticoide, e às vezes até mesmo de um antibiótico, é capaz de eliminar a bactéria e fazer com que esse linfoma regrida. Entendi. A Magda, aqui de São Paulo, pergunta, doutor, qual que é o exame que é utilizado para descobrir se realmente é um linfoma? Minha filha tem um caroço no pescoço e dizem que é gordura, mas o caroço é muito duro e eu desconfio que seja algo mais grave. Tá. O diagnóstico de linfoma é um diagnóstico de biópsia. A gente precisa tirar um pedaço do linfonodo para olhar. É muito comum, muitas vezes, a gente tirar o linfonodo e não ser linfoma. Na verdade, grande parte dos casos, graças a Deus, não são linfoma. Então, é preciso passar com o médico para ele examinar, ver a indicação de realizar uma biópsia e, caso exista uma suspeita, realizar a retirada desse linfonodo para exame. O importante é não deixar ou crescer ou ficar a dúvida. Pintou a dúvida, procura a ajuda especializada, né, Exatamente. doutor? Eu acho que, como eu falei, caso seja um linfonodo transitório no meio de uma infecção, isso é super comum. Tá. Mas caso seja uma coisa persistente, principalmente acompanhado de outros sintomas, perda de peso, febre, sudorese noturna, aí vale a pena procurar um especialista. Aliás, é o que as pessoas têm medo, né, na verdade, de ir lá e encontrar realmente. Mas é melhor encontrar no começo e tratar do que deixar crescer, não é? Exatamente. Quero agradecer a sua presença, doutor Guilherme Perini, hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein aqui de São Paulo.
Obrigado pela sua presença Muito nessa obrigado. noite. Muito obrigado. E, aliás, aproveitando a oportunidade, parabenizando toda a equipe, o Hospital Israelita Albert Einstein. Estive lá, a Cláudia Tenório, nossa colega aqui, apresentadora, não se sentiu bem, esteve internada lá. Conheci pessoas muito bacanas lá dentro do hospital. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente, doutor. Um grande abraço.